O que vemos depois de morrer? Você já se perguntou o que acontece depois da morte? O que os espíritos relatam sobre o momento da passagem e o que enxergam quando deixam o corpo físico? No vídeo de hoje, vamos explorar essas questões à luz do Espiritismo. E eu já adianto, a visão do mundo espiritual pode ser muito diferente do que imaginamos. Então fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar um relato real de um espírito sobre sua própria experiência após a morte. Vamos juntos nessa jornada. De acordo com o Espiritismo, a morte nada mais é do que uma passagem. Quando o corpo físico deixa de funcionar, o espírito se desprende gradualmente, um processo chamado desencarne. Mas esse desprendimento pode acontecer de formas diferentes, dependendo da evolução espiritual da pessoa e das circunstâncias da morte. Espíritos evoluídos sentem um desprendimento suave e consciente. Espíritos ainda muito ligados à matéria podem sentir confusão ou até resistir ao desligamento. A experiência da morte não é igual para todos. Como Allan Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos, a separação da alma e do corpo nem sempre é dolorosa, depende do estado moral do espírito. Após a morte, o espírito desperta em um ambiente que reflete seu estado vibracional. Ele pode experimentar diferentes visões e sensações, dependendo do que cultivou em vida. Os espíritos mais elevados acordam em locais tranquilos, iluminados e acolhidos por espíritos amigos. Sentem paz, leveza e compreensão instantânea do que aconteceu. Os espíritos confusos não percebem que morreram e continuam tentando interagir com o mundo físico. Podem vagar por lugares familiares, sem entender o que está acontecendo. Alguns espíritos relatam ver um mundo nebuloso ou cinzento. Os espíritos ligados a emoções negativas estão apegados a vícios ou sentimentos ruins e podem ser atraídos para regiões de sofrimento no plano espiritual. Sentem angústia, solidão ou até mesmo ecoam as dores que carregavam em vida. Muitos espíritos relatam que veem seus próprios corpos inertes e que podem perceber os sentimentos dos familiares que ficaram. Isso pode causar tristeza ou até ajudar na aceitação da nova realidade. Muitos espíritos são recebidos por familiares e mentores espirituais que os auxiliam na transição. Essa recepção depende da sintonia do desencarnado. Espíritos mais equilibrados logo são acolhidos e levados para postos de auxílio espiritual ou colônias espirituais, como nosso lar. Espíritos em perturbação podem demorar a perceber essa ajuda, mas sempre há socorro disponível. A prece e as boas vibrações dos entes queridos fazem toda a diferença nesse momento. Nós temos diversos relatos de espíritos que compartilharam suas experiências após o desencarne. Um exemplo impressionante é o relato de um espírito que foi resgatado após uma morte súbita, onde relatou: "Quando percebi, estava olhando para meu próprio corpo no chão. As pessoas choravam ao meu redor, mas eu não conseguia me comunicar. Senti um peso imenso, um sono estranho. Aos poucos, uma luz suave me envolveu e percebi a presença de alguém que eu conhecia, mas que já havia partido antes de mim. Ele me chamou pelo nome, me acalmou e me ajudou a entender que minha jornada na Terra havia terminado." Esse tipo de relato é comum nos estudos da doutrina espírita e mostra como o despertar espiritual pode ser diferente para cada um. O Espiritismo nos ensina que a forma como vivemos influencia diretamente nossa experiência após a morte. Então, o que podemos fazer para ter um despertar tranquilo no plano espiritual? Praticar o bem e cultivar bons sentimentos. Evitar o apego excessivo à matéria. Desenvolver a espiritualidade e o autoconhecimento. Orar e manter uma conexão com o mundo espiritual. Agora que você sabe o que acontece depois da morte segundo o Espiritismo, me conta, qual dessas partes mais te chamou a atenção? Você já teve alguma experiência espiritual marcante? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Nos vemos no próximo vídeo.